Diga pro teu irmão que está do lado, aquele que busca o Senhor, Aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. de nada tem falta. Irmão, eu queria fazer uma retrospectiva desse ano 2009 que aconteceu na minha vida. 2009, o pastor me convidou, a pastora, para a gente estar aqui organizando para fazer a festividade da virada do ano. E o pastor levantou algumas palavras e fez uma profecia. E ele disse assim, que esse seria um ano profético de grandes realizações. Irmão, pensa uma luta que eu estava enfrentando naquele dia. Em todas as áreas da minha vida, financeira, conjugal e espiritual. As 3 áreas, eu estava enfrentando uma luta muito grande. E o pastor, a pastora, alguns irmãos aqui também sabem da minha luta. E o que aconteceu? Tem um autor de livro evangélico que diz assim, que primeiro você obedece e depois você compreende. É difícil. A gente vem para a igreja, começam a falar assim, não, você aceitou Jesus, agora é a hora do batismo. O que eu falei quando eu aceitei Jesus? Primeiro eu vou entender e depois eu vou obedecer. Não é assim? Não, eu estou indo para a igreja, mas primeiro eu vou entender, depois eu vou devolver o que pertence a Deus. Não é assim? E esse autor ele também diz assim, que a obediência nos leva à compreensão. Então, primeiro a gente obedece. Isso é princípio de Deus e Deus não quebra princípio. E naquela época eu estava desempregado quando o pastor fez essa profecia. E ainda ele me desafiou o seguinte, falou assim, coloca lá no teu MSN essa frase. E eu, por obediência, eu coloquei. Falei, Deus, só Deus sabe o que eu estou passando. Mas eu não sabia que coisas piores viriam. Eu achei que era um momento difícil, mas as coisas se complicaram mais ainda. Porque em abril, o meu pai ficou doente. E o meu pai foi um momento muito difícil. E nós estamos tendo uma luta muito grande, nem por causa da doença do meu pai, mas por causa do relacionamento entre os filhos. E junto com isso, me apareceu uma enfermidade. Eu fui ao médico, passei mal, ele me encaminhou para um cardiologista nesse mesmo mês. Me encaminhou para um cardiologista, esse cardiologista me encaminhou para um endocrinologista. E eu fui lá e ela começou a pedir vários exames. Até um dia que ela resolveu me examinar e falou para mim que eu tinha 3 nódulos na tireoide. E naquele dia eu estava voltando com meu marido de Paranavaí e ele começou a falar para mim que não era isso, que ela estava enganada, que não tinha nada a ver. E eu comecei a chorar na moto e vim chorando. Mas quando ela me falou isso, que ele vinha me falando isso, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que falar isso para a pastora, porque a pastora vive próxima de Deus e ela vai orar. E foi o que eu fiz. Eu cheguei aqui, eu já vim direto compartilhar com a pastora, porque é assim que a gente faz, não é? É assim que a gente faz, né? Muitas vezes, quando alguém tem problema, a gente crê, né, no problema lá que vai se solucionar. Mas quando nós estamos vivendo um problema, é muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma outra sonografia, porque ela pediu para que eu fizesse. E realmente constatou nessa ultrassonografia que eu tinha 3 nódulos na garganta, automaticamente na tireoide. E eu voltei lá e ela falou o seguinte para mim, você vai fazer uma cintilografia, depois dessa cintilografia nós vamos fazer uma punção e depois a gente vai ver o que é. É difícil quando você recebe uma notícia dessa. Aí você veja que todos os problemas que você tinha já não era mais nada. Aí a tua vida se foca naquela situação. E um dia conversando com o pastor falou assim, nós temos que estar preparados, Sandra. Eu estou preparado para morrer. Você está preparado para morrer? Eu olhei para ele e falei, estou. Só para agradar ele. Mas na verdade eu falei, não, eu não quero morrer. Senhor da glória, eu não quero morrer. Meu Deus, que é isso, né? Onde já se viu morrer? E ele falou, não, mas nós vamos estar orando e Deus vai operar. Só que eu comecei a descansar, irmão. Mas eu não consegui. Eu não descansei porque eu sou uma pessoa forte. Eu descansei porque como um dia, numa quinta-feira, não sei se os irmãos estavam aqui. Mas o pastor falou, você está de pé, porque tem alguém orando por você. E realmente, irmãos, nós hoje estamos aqui, é porque tem alguém orando. Amém. Tem alguém orando por nós e por isso que nós estamos de pé. Enfim, foi ficando muito caro todos os exames e eu estava pagando tudo. E eu conversei com a moça que trabalha na saúde, ela falou, Sandra, vai direto para a oncologia. Sabe o que é oncologia? É os médicos que tratam de câncer. E eu fui direto para lá. Chegou lá, o médico falou realmente que tinha esses 3 nódulos e que ia fazer uma punção. No dia 31 de julho, eu fiz essa punção. Eu fui para Maringá, meu marido foi comigo, e eu fiz essa punção. E ele me falou o seguinte, médico, se der algum problema, entre 10 a 15 dias eu te ligo. Se não der nada, eu ignoro, você me procura, a gente te encaminha para você voltar o tratamento com o endocrinologista e tudo bem.
Passou-se uma semana. Mas quando foi segunda-feira agora, me ligaram. Que era para mim ir para o hospital. E na hora eu me abalei. Aí na hora já deu certo que eu falei com o pastor, já falei, pastor, eu tenho que ir. Daí eu já falei com a Rose e já começou aquilo me transtornar. E na terça-feira, para honra e glória do Senhor, eu estava bem. Aí a Rose ligou, falou comigo, você quer que eu vou com você? Eu falei, não, Rose, eu estou preparada. Para qualquer notícia, eu estou preparada. E eu, enfim, fui para Maringá na quarta-feira de manhã. E aconteceu que todo mundo tinha suas atividades e eu preferi ir sozinha mesmo. Fui sozinha para lá. Chegando lá, o médico estava fazendo uma cirurgia muito complicada. Se complicou mais ainda. A moça pediu para mim que eu voltasse no outro dia. Eu falei, não, moça, eu volto no outro dia desde que você me deu o resultado do exame. Ela me passou para um outro médico e para a honra e glória do Senhor, os nódulos são benignos. Amém. Deus é fiel. E quando eu vejo essa profecia do pastor, que esse é um ano de grandes realizações, eu estou vendo se cumprir na minha vida a cada dia. Porque em julho, eu entrei com requisição da taxa de vestibular para minha filha fazer vestibular, e eu achei que eu não ia conseguir essa isenção. E ela conseguiu a isenção. E ela fez o vestibular. E o vestibular estava muito concorrido e muito difícil. Eu achei que ela também não ia passar. E ela passou no vestibular. Ela está no terceiro ano do segundo grau e ano que vem ela vai para a faculdade. Para a honra e glória do Senhor. É por isso que eu digo, aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Porque graças a Deus, com todas essas adversidades na minha vida, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou perseverando em seguir o Senhor. E é isso que eu quero, eu estou testemunhando para glorificar o nome do Senhor, para dizer que sozinho nós não somos nada, porque eu sei que hoje eu estou de pé e eu passei por esse período muito difícil da minha vida, porque eu tenho amigos verdadeiros, a qual eu sei que eu posso contar a qualquer hora. Vocês são uma família, por isso a necessidade da gente congregar, ter uma congregação e andar unidos em comunhão. Amém?